Olá, seja bem-vindo à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós somos do Departamento de Comunicação e estamos na Casa de Deus. Tenha reverência. É hora de desligar os seus aparelhos eletrônicos. Conversas paralelas podem atrapalhar o bom andamento do culto. Cuidado para não dormir. Deixe os chicletes e as comidinhas para um outro momento. Ei, crianças! Esse recadinho também é para você. Sente do ladinho do seu responsável. Ah, e não esqueça, Jesus te ama muito. Um bom culto para todos. Vamos dar continuidade à nossa adoração ao Senhor. Vamos nos manter em reverência na casa do nosso Deus.
Oremos. Santo Pai, grandioso e maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, para Te adorar em espírito e verdade. Senhor, que tudo que for falado, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, que o Senhor possa vir abrir os nossos corações para ouvir o que Tu queres, Senhor. Tire de nós, Senhor Jesus, todo o nosso eu, e que a partir de agora, Senhor, o Espírito Santo possa pairar sobre a Tua igreja e sobre mim também, Senhor. Muito obrigado por tudo, seja com cada família representada, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar mesmo em pé. Bom dia. Shalom Adonai, que a paz do nosso Deus esteja no coração de cada um. O Espírito Santo habite nas nossas vidas, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Vocês estão bem? Amém. Então vamos cantar com bastante entusiasmo a mensagem de hoje, que é Ministério do Nosso Coração. Essa é a música oficial. Vamos lá? Vamos nos ajoelhar para falarmos com Deus. Pai querido e amado, glória seja
Glorificado seja o seu nome. Pai querido, coloque em nós o amor sem distinção. Que possamos olhar o nosso próximo sem preconceito. E que possamos buscar todos os dias, Senhor, ser parecidos contigo. E neste momento, Senhor, te entrego a pregadora, abençoe para que ela possa ser usada por ti, que o seu Santo Espírito possa falar por ela, que assim a sua mensagem possa chegar em nossos corações. Abençoe e proteja, cuide cada um dessa igreja, seja com tudo o que for acontecer, abençoando e protegendo cada irmão. São as bênçãos que nós te rogamos neste momento, em nome de Jesus. Um dia, a minha vida mudou para sempre. Eu trabalhei muito duro na construção, até que um dia um acidente de trânsito mudou a minha vida. O Mário não vai dizer isso, ele é muito humilde, mas graças ao seu trabalho, quase 100 pessoas já foram batizadas. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. O valor de cada passo. Meu nome é Mário Concepción Cabral Ojeda. Eu moro no coração do Paraguai. Eu nasci e cresci como um adolescente, como todos os adolescentes, normal. Tinha pai, tinha mãe, até que um dia a minha vida mudou para sempre. Então, quando eu estava na fase da adolescência, eu perdi a minha mãe. E aí ficou aquela ferida, que eu tive que aprender a viver com ela e olhar para o céu, para não desistir. Nós fomos 10 irmãos, éramos muitos, mas com as perdas, nos unimos muito. Depois, aos 20 anos, eu me mudei para Assunção, trabalhei duro em construção, até que um dia um acidente de trânsito mudou a minha vida. E aí, depois do acidente, eu fui ao médico e o médico me diagnosticou uma fratura na vértebra dorsal. E ele também me disse que eu não voltaria mais a andar. Não tinha outra coisa para fazer a não ser orar. Eu só orava. E me lembrava que Deus estava ali comigo. Foi então que eu orei por um milagre, para que houvesse um médico que estivesse disposto a me operar no sanatório adventista. E Deus ouviu a minha oração. E a cirurgia foi um sucesso total. Depois eu voltei para casa, para minha casa. E eu sentia um pouco de dor. Eu sentia, mas graças a Deus, eu já estava me recuperando. Com Deus, o impossível se torna realidade. Eu conheci a Igreja Adventista e depois eu me batizei. E Deus, com sua graça, mudou minha vida, me deu vida nova. Eu preguei a palavra de Deus por 8 anos em Assunção e depois veio a pandemia. E aí eu pensei que tudo tinha acabado, mas não foi assim. Na verdade, eu só estava começando a carreira. O Mário não vai dizer isso, ele é muito humilde, mas graças ao seu trabalho, quase 100 pessoas já foram batizadas. Ele é uma verdadeira máquina de evangelismo sobre rodas. Ele está acolhendo a segunda igreja que plantou com seu trabalho e está levando pessoas a Jesus. Bom, meus irmãos, aqui estamos nós, graças a Deus, no terreno que nos foi doado, e o meu sonho é terminar isso aqui, uma igreja, para continuar pregando às pessoas as boas novas. E
a palavra de Deus. A boa notícia, não é isso mesmo? E isso até o fim. O meu versículo favorito é João 3,16 e também o Salmo 10,27. Vale a pena chorar, cair, levantar, pois com Deus tudo é possível. Porque sem Deus não fazemos nada, somente com Deus tudo pode ser feito e alcançado nessa vida. Provai e vede. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Bom dia a todos e um feliz sábado. O diácono está liberado para recolher os dízimos e as ofertas. Deus maravilhoso, Criador, mantenedor de todo o universo, obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, está nos dando no Teu Santo Sábado. Que o Senhor possa vir abençoar, Senhor, os dízimos e as ofertas que aqui foram devolvidos como forma de agradecimento a Ti também, devolvendo tudo que Te pertence. Venha abençoar cada pessoa, cada dizimista, cada ofertante e aqueles também que não tiveram para devolver hoje, Senhor, que o Senhor possa abençoar ricamente para que no próximo sábado eles possam ter que Te devolver. São essas bênçãos que eu Te peço, eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom dia, feliz sábado. Agora vamos escutar uma mensagem com a Giovana. Bom dia a todos. Feliz sábado. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite dos irmãos. É um prazer estar com vocês hoje. E vamos louvar, né? Deus em Cristo nos abençoe, amém?
Boa noite, igreja. Bom dia. Bom dia, igreja. Que Deus possa te ver na casa do Senhor. Hoje, como todos já olharam, né? A Escola Sabatina foi falando sobre o mapa. E não seria diferente também no culto divino não falar sobre o mapa. Sobre o mapa, que é o Ministério das Possibilidades, que fala de várias áreas. Fala das áreas limitadas, fala das áreas das pessoas com necessidades especiais. Então hoje nós vamos também falar sobre um jovem que ele teve assim quando ele nasceu, ele descobriu, né, os pais descobriram que ele tinha um problema de cegueira. E aí no decorrer da sua vida foi detectado que ele cada vez mais ele ia ficando gradativamente cego. E aí ele namorava uma jovem, o nome dele é George Matson, e ele namorava uma jovem. E aí então chegou um período da sua adolescência, entre os 18 anos, ele então noivou com essa jovem. Só que até então ela não sabia que ele iria ficar cego. E aí foi a grande luta dele, né? Ele chegar a falar para essa jovem que ele iria ficar cego. E então ele chegou o momento em que ele pegou e falou para essa jovem. Infelizmente, tem pessoas que estão com você pelo que você tem ou pelo que você constrói no decorrer da sua vida. Porém, essa jovem, ela simplesmente não estava com o George Matson por amor. Ela estava pelo físico. E, infelizmente, o pedido dele de noivado foi por água abaixo. Então, ela não aceitou ficar com ele, porque ela se deparou passar agora a vida inteira com uma pessoa cega, né? E o MAP vem trazendo isso para nós, que as dificuldades para mim talvez não seja tão ruim, mas para as pessoas que estão ao nosso lado, elas nos definem como incapaz. E ninguém com nenhuma deficiência é incapaz, porque quem capacita é o Senhor. Então esse homem, mesmo tendo essa notícia tão ruim da pessoa que ele amava, em que ele queria casar, em que ele queria construir uma família, ele simplesmente recebeu um não. Mas ele não parou, porque ele sabia que quem dava possibilidade para ele seguir era Jesus. Então ele se tornou um grande pregador naquela época. Ele não desistiu do que Deus realmente tinha para ele. E é uma das coisas que a gente não pode também desistir, o que Deus tem para nós, independente de qualquer possibilidade ou impossibilidade que a gente tenha. E nesse momento, antes de abrir a palavra, vamos curvar nossa mente e falarmos com Deus. Santo soberano Deus, Pai de infinita graça, estou aqui, Senhor, na Tua presença, mais uma vez para falar do Teu amor, da Tua palavra, Senhor. Que não seja eu, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa habitar sobre mim e sobre cada pessoa aqui representada, cada família representada. E que tudo que eu for falar, Senhor, aqui da Tua palavra, não saia somente da minha boca, mas seja, Senhor, falada pelo Teu Espírito Santo. Obrigado por essa oportunidade, perdoe os nossos pecados, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então, para darmos início, ele também fez uma oração, e uma oração muito poderosa. Ele disse: meu Deus, nunca te agradeci pelos espinhos, agradeci 1000 vezes pelas minhas rosas, pelas coisas boas que o Senhor me proporcionou, mas nunca pelo espinho. Eu estava esperando por um mundo onde seria compensado pela minha cruz, mas nunca pensei na minha cruz como uma glória presente. Ensina-me o valor do meu espinho. Então, mesmo ele tendo essa notícia dessa jovem, ele pediu para o Senhor. Ou seja, ele passou uma vida inteira só agradecendo pelas coisas boas. Eu creio que muitos de nós, né, a gente sempre agradece só pelas coisas boas. A gente nunca agradece pelas dificuldades.
E são essas dificuldades que nos abrem uma porta imensa de que realmente nós somos dependentes do Senhor. E que Deus é Ele que nos capacita e nos ajuda a seguir, mesmo com uma deficiência. E antes da gente ler a Bíblia, eu vou chamar aqui o irmão Aldeci para ele dar uma pequena palestra sobre o tema que é as bênçãos na provação. E ele vai dar uma pequena palestra sobre a vida dele, o que aconteceu na vida dele, e que isso fez com que hoje ele estivesse aqui na presença do Senhor. Você pode se dirigir aqui, irmão, rapidinho. Bom dia a todos, feliz sábado. Isso aqui, irmão, isso aqui foi o meu próprio irmão que fez isso comigo, mas eu sempre vou amar meu irmão, com 10 anos que eu estou na igreja, né? Sempre vou amar ele. Aconteceu, eu estava desempregado, foi para o interior, né? Aí por lá pescando, eu quero pescaria, né? Aí o cartão foi tirado aqui sem, como se diz, sem eu querer, né? E esse cartão foi o causador de eu estar nessa cadeira de roda. Eu já luto, e graças a Deus eu venço todos os dias meus obstáculos. Né? Que Deus me dá força e sabedoria para me viver todos os dias. Né? E que o amor de Deus cresça sobre essa nova família que eu estou, adventista, velho adventista no interior. Que Deus sempre dê sabedoria a todos nós, os servos e servas. Um bom dia a todos. Né? Obrigada, meu irmão. Isso aqui é uma prova viva, né? De uma pessoa que era boa, trabalhava, estudava e que infelizmente a vida fez com que isso acontecesse. Será se foi permissão de Deus? Será se o irmão merecia? Fica uma pergunta para nós. Hoje nós estamos aqui, andando, falando, fazendo tudo que uma pessoa normal faz. Mas a gente não sabe se daqui a alguns dias ou daqui a algumas horas a gente vai estar nessa mesma situação. Às vezes por causa de um acidente ou um AVC, a gente acaba sendo paralisado. Mas aí é onde entra Deus. É onde Ele vê na dificuldade, Ele muitas das vezes permite certas coisas acontecer na nossa vida para que a gente se achegue mais e mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos que na Bíblia também tem algumas personagens que também, em meio à dificuldade, se achegaram mais e mais a Cristo. Por isso vamos abrir a nossa Bíblia lá em Tiago 1:2. E aqui ele vai nos ensinar algumas coisas para a nossa vida. Que diz assim, todos acharam? Tiago 1:2. Meus irmãos, tende grande gozo quanto cairdes em várias tentações. Considera um motivo de grande alegria, meus irmãos, sempre que passamos por provações em toda sorte. Porque a aprovação, Tiago está nos alertando que as provações, elas não são em vão. As provações é para nos fazer chegar mais e mais próximo do Senhor. Tiago escreve para encorajar a 12 tribos dispersas entre as nações, que estavam enfrentando provações e dificuldades. Essas provações abrangem os problemas e os desafios que enfrentamos neste mundo caído, incluindo doença, pobreza, perda de relacionamento, calamidades, perseguições e muito mais.
Então Tiago ele já nos advertia, né, através daquela tribo lá, do que aconteceu com elas, que nós iríamos passar por situações difíceis. Quem de nós nunca passou por momentos difíceis? Quem de nós nunca teve perdas? Quem de nós nunca adoeceu? Às vezes uma doença simples, como uma dor de cabeça, que toma um remédio e passa. Mas às vezes tem doenças que nos deixam acamado, impossibilitado. Então ele já nos advertia. Mas uma coisa é certa, irmãos, a gente nunca deve ter isso como eu posso dizer, algo que te impossibilite de fazer a obra do Senhor, algo que te impossibilite de levar a mensagem do Senhor. E no decorrer da pregação, a gente vai entender o que eu estou falando agora. Como devemos abordar as provações? Costumamos ver as provações como experiências negativas e entendemos a evitá-las. No entanto, Tiago nos encoraja a enfrentar todas as nossas provações com alegria. Somos incentivados a considerar motivo de grande alegria, não porque encontramos prazer na dor, no sofrimento e tristeza que acompanham essas provações, mas porque reconhecemos o crescimento que elas podem trazer à nossa vida espiritual. Então é exatamente isso. Às vezes quando a gente está bem, quando tudo vai bem, quando nós temos um carro bom, uma casa boa, um emprego bom, e a gente acha que tudo aquilo ali foi nós que conseguimos por si só, e que só aquilo ali é suficiente. Mas quando vem uma doença, aí ninguém mais suporta. Tem pessoas que reagem de cada forma. Tem uns que se achegam mais a Deus e tem outros que se afastam de Deus, né? Qual é o valor das provações e que bênçãos ela traz, né? Como já foi falado, a provação ela faz com que você se achegue mais a Deus, né? E essas são as bênçãos em meio à provação. E um dos tópicos também é: as maiores bênçãos espirituais frequentemente vêm através das nossas provações mais difíceis. A gente pode ver que às vezes quando chega a pessoa tem uma vida totalmente errada com Deus, é lá do mundão, tá tudo bem, tudo tranquilo, e às vezes quando adoece, muitos lembram de quê? Da igreja. Eu tenho um amigo que ele é de tal igreja, eu vou pedir oração por ele porque eu sei que a oração ela tem grandes benefeitos na vida daqueles que pedem oração. Então vão lá e pedem oração, às vezes se rendem ao Senhor naquele momento, né? Eu sei que muitos aqui sabem que tem muitas pessoas, eu sei que cada um aqui conhece alguém que um dia se achegou a Deus no meio da dificuldade e depois que estava na bonança fizeram o quê? Largaram Jesus. Deixaram de vir à igreja, deixaram de adorar ao Senhor. Também é através das provações que Deus se revela de maneira que nunca experimentamos. Às vezes na provação é onde você descobre às vezes até um talento que você nunca teve. Talvez você agora aprendeu a orar, aprendeu a cantar, aprendeu até a falar do amor de Jesus sem medo. Porque a provação ela nos fortalece. Como eu havia falado no início, tem pessoas que reagem, cada um diferente, porque somos pecadores miseráveis, então a gente acaba que quando a gente acontece algo de ruim com a gente, em vez de a gente se achegar a Deus, a gente vai se afastar, achando que Deus é culpado. Se a gente for ver muitas coisas da nossa vida, se a gente for analisar o passado e a gente vê que a gente se alimentou mal, que a gente dormiu mal, que a gente fez tudo errado, e aí quer ter uma vida saudável, quer ter uma saúde top, né? Sendo que para trás, se você for analisar, você fez muita coisa errada. E aí quando a doença vem, a gente quer botar a culpa em Deus. Pelo contrário, Deus nos adverte. E uma das igrejas que nos adverte é a igreja adventista sobre a alimentação, sobre o bem-estar, né? Não só o espiritual, mas o físico também. E muitas das vezes nós
deixamos de lado e fazemos tudo errado. Aí a doença vem uma diabetes, vem uma pressão alta, e aí a gente acaba querendo colocar a culpa em Deus. Mas quão bom é se todos passarem por uma situação um pouco complicada para que assim possa se encontrar com Deus e estar na presença do Senhor. Deus usa as aprovações para redefinir nosso caráter e moldar a imagem de Cristo. Como eu havia falado, essa aprovação muitas das vezes faz com que você esteja na casa do Senhor, mas também faz com que você se rebela. E aí você acaba dando um testemunho para as outras pessoas. Eu sempre falo assim que eu passei por um momento muito difícil da minha vida, mas em momento algum eu dei um péssimo testemunho, dizer, Deus é culpado porque eu estou passando por essa prova. Não, pelo contrário, eu dei testemunho, porque foi na provação que Deus me encontrou novamente, né? Pessoas que falavam do amor de Deus para mim, e eu lembrei. E aí então, Deus foi tocando no meu coração, e para a honra e glória do Senhor, eu estou na casa do Senhor. Agora abrimos lá em Tiago 1, 2 e 4. Eu peço que alguém da igreja possa ler para mim, por favor. Tiago 1, 2 a 4. Exatamente, Tiago já vem desde o início falando, né? Que a aprovação, ela molda o nosso caráter. Ela nos ajuda a ser pessoas mais semelhantes a Cristo. Então, quando a gente passa por aprovação, ou você realmente tem aquele desejo intenso de que ninguém, nenhuma situação, nenhuma aprovação vai te afastar da presença do Senhor. E aí você se redescobre que você tem um talento, que você é útil na casa do Senhor. Então, a aprovação, ela nos molda, ela nos transforma. Às vezes tem pessoas que são tão soberbas, tem pessoas que às vezes passam por outra e não falam porque se auto-acha suficiente. E muitas das vezes a gente não sabe o que nos espera no futuro. Então não adianta você ser bela, você ter casas, você ter riquezas e esquecer que a qualquer momento, como somos seres humanos pecadores, enquanto nós estivermos aqui nesse mundo de pecado, nós estamos aptos a sofrer qualquer tipo de situação. E às vezes a gente acha que é só com o vizinho, é só com fulano que acontece isso. Não. Aí é que está o grande segredo. Nós temos que orar, nós temos que buscar a Deus para que não caiamos, que as dificuldades não nos peguem de surpresa. As provações da vida que pedimos a Deus para remover são justamente aquelas que nos ajudam a crescer na santificação e na maturalidade. Então, as situações que acontecem em nossa vida, muitas das vezes não é para nos matar, mas é para a gente nos redescobrir. Quarto, nas provações, a fé é testada e fortalecida. Alguém pode abrir para mim, por gentileza, Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas com a fé
cresce e se amadurece. É exatamente isso. As provações são para nos fortalecer, para nos ajudar a entender que nós não somos nada, para ajudar a nós entender que Deus, Ele é o dono de cada um de nós. E cada provação, ela faz com que você se fortaleça mais, que você se achegue mais a Deus. A única maneira de entender uma fé forte é passar por grandes provações, permanecendo firme através de rigorosos testes. Você deve confiar quando tudo mais falha. Grande fé é desenvolvida através da perseverança nas provações e durante os tempos de desafios que nossa fé cresce e amadurece. Abraão, conhecido como o pai da fé, enfrentou inúmeros desafios ao longo da sua vida. Ele foi chamado a deixar sua terra natal e mais tarde recebeu uma promessa que teria um filho com Sara. Nós sabemos que Abraão, já uma idade já bem avançada, com Sara, ele jamais imaginou que ele ia poder ter um filho. E aí Sara acabou que pegou uma concubina, né, para que desse o filho para Abraão. Mas aí o Senhor, Ele tinha prometido para ele. Mas ele não esperou. Ele não esperou. Então ali houve o quê? Uma espera, um sacrifício e uma confiança. Ele precisava esperar 25 anos para que essa promessa fosse cumprida, durante os quais sua fé vacilou em certos momentos. Na sua velhice, Abraão foi solicitado a sacrificar seu filho, Isaque, como um holocausto. Nesse ponto, a fé de Abraão havia crescido e amadurecido significativamente. Abraão ele teve que entregar o seu filho, mas ele entregou, ele teve a coragem de entregar o seu filho ali para ser sacrificado, porque ele sabia que Deus ele poderia dar outro filho para ele. Abraão havia crescido e amadurecido significativamente. Pela fé, Abraão, quando foi testado, ofereceu Isaque, e aquele que havia recebido as promessas estava prestes a sacrificar seu único filho, de quem se dizia: por isso seria chamado a sua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Figuradamente, recebeu Isaque de volta. A fé que não é testada não é fortalecida. Então, a aprovação ela faz com que nos teste. É na aprovação que Deus vê quem realmente está do lado dele, quem realmente busca. As provações da vida frequente nos faz ter prioridade e afastam nosso afeto. Às vezes, quando a gente passa por situações difíceis, acaba nos afastando até do meio da família. Às vezes você se sente tão mal porque você está doente e está dando trabalho. Tem até pessoas que não falam, às vezes descobrem um problema, uma situação na vida, e não falam para os familiares porque tem aquele medo de preocupá-los ou até mesmo de aceitar uma rejeição. E aí eles vão adoecendo, e quando acontece que não tem mais o que fazer, não tem mais jeito, e aí sim eles procuram ajuda. Mas, queridos irmãos, quando essas situações acontecem em nossa vida, é aí que a gente tem que buscar ajuda o mais rápido possível. Porque tem situações que podem ser revertidas, mas tem situação que não, que acaba nos levando para a morte.
Desafios e dificuldades nos fazem repensar nossas prioridades e valores. Quando enfrentamos obstáculos, frequentemente percebemos que coisas como riqueza, fama, prazeres temporários não trazem felicidade ou contentamentos reais. Nesses momentos, descobrimos que a verdadeira satisfação vem de uma conexão mais profunda com Deus. Esse relacionamento espiritual nos dá alegria duradoura, significado, ajustando-nos às incertezas da vida. Então, quando a gente passa por uma situação, eu tiro por mim. Quando eu passei por uma situação em 2018, eu me fortaleci, eu vi que nada disso aqui adianta. Que tudo aqui é passageiro. A gente fica numa situação em que, com o decorrer do tempo das situações, já se passaram 8 anos. Então, naquele momento em que eu passei aquela dificuldade, eu achava que eu não ia conseguir. Mas quando passou o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, e lá se vou eu com 8 anos já. Então, assim, eu vejo que Deus, Ele é que cuida de nós, independente de qualquer situação que você esteja passando. Deus, Ele cuida, Ele está vendo tudo, Ele sabe de tudo. Ele é o Deus do passado, do presente e do futuro. Então, Ele sabe de todas as coisas. Então, quando a gente passar por situações difíceis, peça para Deus, busque a Deus verdadeiramente, que Ele vai lhe dar direcionamento e vai colocar as pessoas certas para te ajudar, para nos ajudar. Cada provação oferece a oportunidade de testemunhar ao mundo que Deus é real. Então, tudo isso que eu falei, todas essas provações, quando chega na parte de testemunhar, aí sim, às vezes você passa por situações, em vez de você testemunhar as outras pessoas, ajudar as outras pessoas, você se reprime. Você tem, às vezes, até vergonha de falar para alguém o que aconteceu com você. Não esquecendo você que a aprovação que você passou hoje, quando você testemunha, você faz com que outras pessoas não passem ou passe mais tranquilo, sabendo que você conseguiu. Então, não se reprima se você tem alguma dificuldade, alguma situação na sua vida, de falar para as outras pessoas, desabafar, porque o que você passa hoje, outras pessoas também vão passar. Mas se você testemunhar, aquela pessoa que vai passar por aquela situação, ela vai dizer assim, um exemplo de mim, a Conceição ela passou, eu também vou conseguir. Então, é um dando força para o outro. Porque a aprovação, quando nós estamos em família, estamos numa família em Cristo, quando um sofre, todos sofrem junto. Esse é o verdadeiro amor, essa é a verdadeira comunhão uns com os outros. Cada provação oferece a oportunidade de testemunhar ao mundo que Deus é real. Nossa fé cristã não tem sentido a menos que seja demonstrada em tempos de adversidade. Durante essas provações, revelam a realidade de Deus para o mundo necessitado. Jó, que enfrentou perdas imensas, incluindo a tragédia, morte de seus filhos, abençoou a Deus, proclamando: o Senhor Deus e o Senhor tomou, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu acho muito linda a história de Jó. Quando eu passei por essa situação na minha vida, logo mais eu vou falar um pouco, eu me senti como Jó, porque eu estudava, eu trabalhava, eu não tinha nenhuma limitação. Mas aí a doença veio, e aí eu pensei, é o fim. Mas aí ouvi outras pessoas que passaram, por isso eu falei no início, que o que você passa hoje para outras pessoas é uma oportunidade de que elas consigam também passar. E quando eu passei por essa situação, eu pensei que eu não ia conseguir. Mas Deus, eu sempre me apeguei a Deus, e eu sou uma pessoa que eu gosto de aprender com os erros dos outros, não gosto de aprender com meus erros.
para que a gente não possa fazer os mesmos erros. Então, assim, eu me senti mais forte e sempre coloquei Jó na minha mente, que ele perdeu tudo, tudo, tudo. Até a sua própria mulher falou: abandona seu Deus e morre. Mas Jó não abandonou a Deus. Ele permaneceu. Mesmo quando sofreu com úlceras dolorosas por todo o seu corpo, ele afirmou: ainda que ele me mate, nele esperarei. Olha que lindo, né? Ainda que aquela doença matasse Jó, mas ele disse: nele eu esperarei. E é exatamente isso, irmãos. Nós temos que esperar em Deus. Nós temos que esperar em Deus e temos que nos espelhar em Deus. Porque é só Ele que nos consola, é só Ele que faz com que a dor se torne mais leve. Deus quer que jamais perdamos a esperança nele e jamais deixamos de o seguir, mesmo se perdemos tudo aqui, pois sabemos que lá na mansão celestial nós vamos ganhar a vida eterna. Ganhar a vida eterna. Deus nos prepara para o ministério através das provações que enfrentamos na vida. Quando nós passamos por situações difíceis, Deus ele faz com que você tenha um ministério. Qual é o maior ministério de uma pessoa que passa uma provação? É ela testemunhar do que ela passou. Para que assim as outras pessoas possam ver o que você passou. E se hoje você está aqui, se hoje eu estou aqui, é porque Deus ele nos ama e Ele nos dá a oportunidade todos os dias para que a gente possa permanecer nele. Porque muitas das vezes quando a gente aceita Jesus, a gente acha que já está salvo e que está tudo bem. Não. A tua salvação, a minha salvação é dia após dia. Paulo escreveu em Coríntios 1, 3, 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa aflição, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer aflição, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Deus nos consola nas nossas provações para nós deixar confortáveis, mas não para nos deixar confortáveis, mas para nos capacitar a ser consoladores nos mesmos. Vamos experimentar feridas, mas à medida que o grande médico cura nossas feridas, aprenderemos como fornecer primeiro socorro a outros que estão machucados, né? Então Paulo ele já estava nos advertendo que através da nossa dor, através do nosso sofrimento, através das situações que a gente passa, a gente testemunhando, a gente vai fazer com que outras pessoas que estão machucadas possam se sentir fortes e dizer: olha, fulano conseguiu, eu também vou conseguir. Mas aí é onde entra a fé, porque a gente sabe que cada pessoa tem uma fé diferenciada, né? Mas para Deus todas são importantes. Deus não deixa ninguém para trás. E agora eu vou falar um pouco de mim, né? Quando eu recebi essa mensagem para me passar, primeiramente foi para mim. Eu até chorei em casa e disse: Senhor, como as coisas são. Em 2018, eu tive um câncer de mama. E eu perdi uma mãe minha e recentemente, eu digo recente porque tem uns 2 anos depois do problema que eu enfrentei, eu perdi minha tia. Minha tia era
era um exemplo para mim aqui na Terra, porque ela já tinha 18 anos. E aí, quando eu descobri, ela me deu muita força. E eu me espelhava muito nela. E aí, de repente, aconteceu que ela teve uma recendida. Infelizmente, ela faleceu. E aí eu disse assim, meu Deus, ela passou 18 anos, será quantos anos eu vou passar? Eu sou bem realista, né, no problema que eu enfrento. Mas eu sempre me apego ao Senhor. E por isso eu falei desde o início que quando você testemunha outras pessoas, você dá força para aquelas outras pessoas. Então eu agradeço a Deus que depois que eu analisei toda a minha vida para trás, eu sei que muitas coisas erradas eu fiz, muitas comidas erradas eu comi, e mesmo assim o Senhor teve misericórdia de mim, e hoje eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Não foi fácil, mas de lá para cá, eu sempre digo que o que eu puder fazer, o que eu puder testemunhar e falar do que aconteceu comigo para as pessoas, eu vou falar. E se um dia as pessoas passarem por essa situação, não foi por conta que eu não tenha falado, né? E eu agradeço muito a Deus porque Ele me colocou esse ministério a qual eu faço parte. Por isso eu falei, eu sou uma de vocês, eu sou um do MAP, eu faço parte do MAP não só como diretora, mas como o meu pessoal da minha vida, né? Então assim, foi muito difícil, eu tive muitas perdas, mas Deus, Ele me restaurou. Eu agradeço muito a Deus por isso. Então, o MAP é exatamente isso, as bênçãos na meia da provação. Então, use as situações da sua vida difíceis para que você possa se chegar mais a Deus. Mas uma coisa eu digo, você que, como foi falado sobre o orgulho e a humildade. Sejam orgulhosos, mas orgulhosos por estar na casa de Deus, por estar do lado do que é certo, que é fazer a vontade de Deus. Seja humilde para que quando você passar por uma situação dessa, você poder falar, não ficar guardando para si os problemas que você está enfrentando. Porque quando você é humilde, que você pede ajuda para um irmão, aquela irmã pode te ajudar. De alguma forma ela pode te ajudar. Seja indo no hospital, seja financeiramente, seja com uma palavra de conforto. Então, assim, irmãos, eu peço encarecidamente que a gente possa rever toda a nossa vida, toda a nossa história, para que quando as provações vierem, a gente não possa vir se afastar do Senhor. E nem dizer assim, foi Deus que fez isso porque Ele não me ama. Deus, Ele ama cada um de nós exatamente como somos. Mas como eu sempre digo, a gente tem que estar exatamente como somos, mas não podemos permanecer como somos. A partir do momento que você aceita Jesus, você precisa mudar. Não mudar para os outros, mas mudar para Cristo. Que o Espírito Santo nos ajude a ver que as provações da vida trazem muitas bênçãos espirituais. Então, irmãos, que Deus possa nos abençoar, possa nos ajudar a entender que as provações não são para nos tirar da presença dEle. Que as provações não são para que você possa diminuir a outra pessoa. Que as nossas provações não sejam para que a gente possa se isolar, mas que as provações sejam para nos colocar mais e mais próximo de Cristo. Que Deus possa nos abençoar cada dia mais e possa nos ajudar, para que a gente possa cada dia ficar firme e forte na presença do Senhor até Jesus voltar. E é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de nós. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e chamo a Giovana para fazer a mensagem em nome de Jesus. Queridos, o louvor que eu vou cantar agora, que eu irei encerrar, é um louvor muito conhecido, tá? Então, eu convido aqueles que se sentirem à vontade, quiserem cantar junto, tá bem?
você da prova ainda, porque Ele ainda está trabalhando em você. Se Deus permitiu a prova, é porque existe uma bênção escondida nela. Então, irmãos, não peça que Deus tire a prova. Só peça para que Ele passe com você nessa prova. Eu convido a irmã Patrícia a trazer, porque no início teve alguns papelzinhos que foram entregues, né? E aí a pergunta foi: quais são as suas limitações? Quais são as suas dificuldades? E aqui tem alguns papéis, né? Não foi colocado o nome, somente as dificuldades. E eu quero dizer para vocês: nenhuma dificuldade é maior do que o nosso Deus. Nenhuma impossibilidade é maior do que o nosso Deus. Coloque isso no seu coração. É Deus que transforma, é Deus que lapida, é Deus que faz com que você consiga chegar aonde Ele quer que você chegue. Porque às vezes você quer chegar em um local, mas não é ali que Deus quer te ver. Deus quer te ver aqui, na casa dEle, trabalhando para Ele, independente de qualquer limitação que você tenha. Há 8 anos atrás, eu fiz essa cirurgia da mão. Eu não tenho. Eu olho no espelho e vejo a mesma Conceição. Tenho algumas limitações? Tenho. Mas não me envergonho. Porque através dessa minha limitação, Deus, Ele me abraçou. Ele me ama. Ele te ama exatamente como você é. E eu sei que Ele me ama. Talvez as pessoas me olhem e dizem assim: ah, isso aí não tem jeito. Talvez me olharam na época, pensavam que eu ia morrer. Mas louvado, oh meu Deus maravilhoso, eu não morri. Porque aquilo que aconteceu comigo não foi para minha morte, foi para que hoje eu estivesse aqui. Antes eu chorava
dor no coração. Hoje eu choro de alegria, porque eu sei de onde eu vim, eu sei como eu estava e eu sei para onde eu quero ir. E esse é o desejo que eu peço para cada um dos irmãos. Não menospreze ninguém. Todos nós somos especiais para Deus. Eu sei que o irmão Alci, foi difícil ele vir aqui à frente. Desde o primeiro culto que teve do MAP, eu convidei e ele ficou meio assim. O irmão, também o irmão, eu esqueci o nome, Robson. O nome do irmão lá é o irmão que veio, os que participaram aqui na frente. Eu sei que foi difícil, ficaram um pouco apreensivos. Eu disse, não, mas eu vou com você, eu fico ali do lado, não tem problema. Porque todos nós temos uma limitação. Às vezes é física, você olha a limitação, mas às vezes você não olha a limitação do que o outro tem. Então que a gente não possa vir deixar ninguém para trás. Que a gente possa olhar com um olhar holístico, um olhar de amor, um olhar que Deus quer que você olhe. Que a gente possa abraçar cada um da nossa igreja, que a gente possa deixar de lado o orgulho e que a gente possa ser humilde, assim como Jesus foi humilde. Então aqui tem alguns papéis com algumas limitações. Eu não botei a minha aqui porque eu não tive tempo de escrever, mas Deus sabe das minhas limitações. Irmãos, eu digo para vocês, é difícil. Cada dia que passa é difícil, mas eu abro mão da minha limitação por amor a Deus. E por isso hoje eu estou aqui na igreja. E eu louvo muito a meu Deus. E eu sempre digo que pode vir o que vier, mas da casa do Senhor eu só saio se for no caixão do cemitério. Então, eu vou orar. Você que sentiu o desejo no coração, se achar que deve vir aqui à frente, venha, senão não tem problema. Deus, Ele te vê de onde você está. E eu vou orar por essas limitações, porque eu sei que a minha limitação, Deus, Ele tem tratado. E eu sei que Ele também vai tratar as limitações de cada um que escreveu esse papel aqui e os que não escreveram. Vamos abaixar nossa fronte e falarmos com Deus. Santo, Santo, soberano Deus, Pai de infinita graça e misericórdia. Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade que Tu me deste de estar aqui na Tua presença. Há 8 anos atrás, Senhor, eu poderia estar só o pó, mas Tu disseste não, filho, ainda não chegou a Tua vez. Por isso, Senhor, eu te agradeço, Pai. Tu sabes o quanto eu te agradeço, Senhor. Por, Senhor, Tu me dá a oportunidade de estar na Tua casa, falando do Teu amor, testemunhando do Teu amor aonde quer que eu for, Senhor. Essa é a minha missão. Essa é a missão verdadeira de cada um de nós aqui, Senhor. É levar o Teu amor às outras pessoas. Mesmo que você não tenha todos os membros, mesmo, Senhor, que a gente tenha limitações, seja física, espiritual, mental, mas, Senhor, Tu fala na Tua palavra, Senhor, que quando o Senhor voltar, todos nós vamos ser perfeitos, limpos. Ó Pai amado, tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Tire o nosso eu, tire tudo aquilo, Senhor, que nos afasta dos Teus caminhos, que nos afasta da Tua presença, Senhor. Coloque em nós um coração novo, Senhor. Pai, esse ministério do MAP é exatamente para isso, Senhor. Para abraçar, para alcançar, Senhor, aqueles que estão esquecidos, que estão longe da Tua presença. Muitas das vezes por causa de limitações. Ó Pai amado, que o Senhor possa vir estar, Senhor, com cada pessoa, Senhor, que anotou aqui neste papel. Senhor, Tu viu quem são elas, Tu sabes, Senhor, a limitação de cada uma delas. Tu sabes, Deus, as necessidades de cada uma delas, Pai. Mas que o Senhor possa vir com Tua mão poderosa, Senhor. Que o Senhor possa vir tratar, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que elas entendam, Senhor, que a maior bênção é, Senhor, estar na Tua presença. Mesmo, Senhor, sendo rastejado, sendo, Senhor, julgado até, Senhor. Mas, Pai amado, tenha misericórdia de cada um. Ó Pai amado, obrigado, Senhor Jesus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e na vida dessas pessoas, Senhor. Pai amado, nos ajude a cada dia a ser moldado por Ti. E que não seja necessariamente que a gente passe pela prova, mas Tu diz na Tua palavra que nós precisamos passar
que assim a gente possa ser moldado verdadeiramente, ter um caráter teu, Senhor. Ó Pai amado, nos dê a mesma força de Jó, a mesma sabedoria de Jó, Pai, que mesmo perdendo tudo, Senhor, ele permaneceu contigo. Ó Pai, que não sejam as brigas, que não sejam as intrigas, que não seja o mal olhar, que não seja nada disso, Pai, que venha nos afastar de Ti. Porque, Senhor, nós estamos na Tua presença, na Tua casa. Aqui, Senhor, é o melhor lugar do mundo. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nesse exato momento, Senhor, nós vamos sair para nossos lares. Senhor, que a gente não possa sair da mesma forma como entramos, Senhor, mas que a gente possa ter a certeza que em meio às provações, as bênçãos vão chegar. Que em meio às lutas, Senhor, Tu nos dará a vitória. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. É o que eu te agradeço e te peço, em nome e por amor de Jesus. Amém.